Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Quando meu marido pediu a separação, o nosso filho Josué estava com 3 anos de idade e era muito apegado ao pai. Mas o meu marido não pensou em nada, apenas no que ele estava sentindo por uma outra pessoa. E o nosso filho chegou, a ficar doente. Chamava pelo pai, mas o Dinei dizia que era frescura, que tudo aquilo fazia parte do meu plano, mas ele não iria cair na minha armação. E simplesmente fingiu que não tinha mais filho, apenas depositava o valor da pensão. E quando Josué pedia para ficar com ele, o Dinei sempre inventava uma desculpa e não levava o menino. Olha, o meu filho ficou completamente deixado de lado. Enquanto o Dinei passeava, para cima e para baixo com os filhos da sua nova mulher. E sabe de uma coisa? Era doloroso ver o Josué sendo ignorado, como se não fosse prioridade na vida dele. E o pior era quando alguém comentava sobre a situação. O Dinei se justificava dizendo que evitava pegar o filho para não me dar falsas esperanças, insinuando que eu ainda era muito apaixonada por ele. Sabe, os pais do meu ex-marido eram muito mais presentes na vida do Josué do que o próprio pai. Eles vinham visitá-lo, traziam presentes e faziam questão de manter o neto por perto. E como o Dinei costumava passar bastante tempo por lá, eu imaginei que seria uma boa, mas o meu filho sempre voltava chateado, dizendo que o pai tinha brigado, que ele preferia os filhos da outra. E por causa disso eu tomei a decisão de não permitir que ele fosse mais à casa dos avós. E os avós entenderam quando eu disse o motivo. Mas mesmo assim, eles vinham nos visitar. Eu nunca tive problema com os pais do Dinei, pelo contrário, a gente sempre se dava muito bem. Bom, o meu filho cresceu sem a presença do pai e mesmo a gente conversando bastante dava para ver que ele não gostava de falar sobre o assunto. O Josué sempre dava um jeito de mudar o rumo da conversa e eu o respeitava. E um dia ele falou que não tinha pai e que não iria perder o tempo dele pensando ou falando em alguém que nunca se importou com ele, que nunca tirou um final de semana para levá-lo ao parque ou simplesmente ficar em casa brincando de videogame. E pediu para eu nunca mais tocar no assunto pai. E eu não toquei. E faltando poucos meses para o Josué completar 18 anos, o Dinei me ligou dizendo que não iria mais depositar a pensão. Ele argumentou que o nosso filho já estava trabalhando e não precisava mais daquele dinheiro. E que ele estava precisando para terminar de pagar o carro da mulher. E segundo ele, o valor da pensão iria cair, como uma luva. E eu fiquei indignada com tamanha insensibilidade, poxa! E começamos a discutir. E eu não poupei palavras e soltei, tudo que estava engasgado. E no meio da conversa, o Josué entrou na sala e perguntou o que estava acontecendo. E eu decidi não envolvê-lo naquele momento e continuei tratando com o Dinei, deixando claro que se ele suspendesse a pensão, as coisas para o lado dele não iriam acabar bem. E depois disso, eu desliguei o telefone na cara dele. Mas o Josué insistiu para que eu contasse a verdade. E eu
expliquei o que tinha acontecido. E quando eu terminei, ele começou a chorar e, para minha surpresa, pediu que eu ligasse para o pai e dissesse que ele não precisava mais depositar nada. E em seguida foi para o quarto visivelmente magoado. Bom, o meu filho conseguiu um emprego melhor logo depois de se formar em administração e começou a conquistar as suas coisas com muito esforço. Cada conquista dele só aumentava o meu orgulho. E com 25 anos ele já estava de carro e pagando as parcelas de um apartamento e ainda me ajudava com as contas de casa. Olhe, foi nesse período que o Dinei começou a adoecer. Ele se separou da mulher e voltou a morar na casa dos pais, e sem dinheiro nem para comprar os próprios remédios. E a minha cunhada acabou indo em casa e comentou sobre a situação dele com a gente. E sem pensar duas vezes, eu disse que tudo o que ele estava vivendo era consequência das escolhas dele e que eu não tinha pena nem dó. Mas o Josué, com a sua maturidade e um coração bom, me deu uma lição naquele momento. Ele disse que não devíamos agir com rancor ou tratar as pessoas do mesmo jeito que fomos tratados. E sem se deixar influenciar pelas minhas palavras, ele foi até a casa do pai para saber o que ele estava precisando. E o meu filho supriu o pai em todo o tempo que foi necessário. Acompanhava ele nas consultas e tudo o que o Dinei não fez para ele quando ele era criança, ele fez ao pai quando se tornou adulto. E depois de um longo período de tratamento, o Dinei conseguiu se recuperar e arrumou um emprego. Claro, não era como aquele que ele tinha antigamente, mas ao menos era o suficiente para não passar mais apuros. E um dia, de uma forma inesperada, ele apareceu em casa bem na hora do café da tarde. Ele entrou, puxou uma cadeira e eu servi com o café. E ele começou a elogiar o Josué, dizendo que ele era um filho maravilhoso e que nunca esperava tanto cuidado vindo dele. Mas o Josué, direto e sem rodeios, pediu para ele parar e disse que ninguém estava devendo nada a ninguém. Que ele fez o que fez porque era a coisa certa a se fazer, como faria por qualquer outra pessoa. E ainda completou com franqueza que se fosse para enxergar o Dinei como pai, ele não teria conseguido mover uma palha. Então, que ele poupasse elogios. Olha, o meu filho se levantou da mesa, pegou as coisas dele, e foi para a casa da namorada, deixando o Dinei e eu em um silêncio desconfortável. E o meu ex-marido começou a chorar, falando sobre arrependimentos, que tinha investido em pessoas erradas e teve a cara de pau de me dizer que eu estava bonita e gostaria de ter uma chance comigo. Ai, nessa hora eu o tirei à força da minha mesa e pedi para ele nunca mais aparecer na minha casa com aquela conversa, porque quem gostava de resto era lixo. Eu não tinha a mesma sabedoria que o Josué. Eu já falava logo o que eu pensava sem pensar se estava ofendendo ou não. Pelo amor de Deus, como pode uma pessoa pensar que uma simples borracha pode apagar todo o passado assim? Enfim, o Dinei seguiu a vida dele como sempre e só procurava o Josué quando estava precisando de alguma coisa, e o meu filho o ajudava. E o Dinei foi para um forró e lá conheceu a atual mulher dele, e os dois se mudaram para Cotia. Bom, o meu filho ficou noivo e se casou com a Ellen,
e me deram uma netinha fofa, a Sophie. E no dia do casamento do meu filho, eu o acompanhei até o altar. Foi tudo tão lindo, tão emocionante que eu chorei o tempo todo. O pai dele também estava lá. E quando chegou o momento dele falar algumas palavras para a esposa, o Josué acrescentou algo que me tocou profundamente. Ele disse que um bom filho honra os seus pais, independentemente de quem eles sejam. E por isso ele era muito abençoado. E falou para a mãe da Ellen que ela poderia ficar sossegada, que a filha dela estava em boas mãos. E iria sempre poder contar com ele, porque alguém que honra o pai e a mãe com certeza era capaz de honrar a própria família. Olha, e eu fiquei muito emocionada com as palavras dele. O meu filho, na verdade, não falou só isso. Ele disse muitas outras coisas tocantes, mas esse de honrar pai e mãe foi o que me marcou. E não teve quem não se emocionasse com as palavras do Josué. O meu filho se tornou um marido, um pai maravilhoso, mas nunca deixou de ser filho. Ele sempre está cuidando de mim, preocupado com o meu bem-estar, pergunta constantemente como eu estou, com quem eu saio, se eu tenho dinheiro ou se estou precisando de algo. Olha, ele é um filho atencioso, amoroso, que nunca deixou de demonstrar o quanto me valoriza, mesmo com a vida agitada que leva. E isso é algo que me enche de gratidão e de orgulho, ver que ele se tornou esse homem que, além de cuidar da sua própria família, se dedica com tanto carinho à minha.